E aqui no estúdio eu recebo alguns dos heróis maranhenses que fizeram parte do resgate às vítimas em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, a Cabo Brenda e o Major Patrício Daniel, que é comandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar, que foi quem comandou a missão humanitária, né? O 11º Batalhão fica lá em Itapecuru. Vem aqui, comandante Patrício, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. A Cabo Brenda também, os dois que estiveram lá em Minas Gerais e representaram muito bem a nossa corporação lá em Minas. Um cenário completamente atípico, não é, comandante? Tenho certeza absoluta que com toda a preparação que vocês têm para esse tipo de situação, quando se depara realmente num episódio desse, que ninguém esperava, que tirou tantas vidas, e que até hoje algumas pessoas ainda não foram encontradas, eu tenho certeza absoluta que deu aquele impacto, né? De colocar em prática toda aquela preparação que vocês tiveram ao longo dos anos. Com certeza, né? Era um ambiente desolador, muita tristeza, muita destruição, né? Nós passamos por alguns treinamentos aí em busca e resgate em estruturas colapsadas, inclusive alguns cursos de formação e especialização, mas o cenário lá era algo marcante. Nós temos imagens, inclusive, do trabalho de vocês lá em Minas Gerais. Marcante porque eu creio que não só eu, com esses mais de 10 anos de serviço no Corpo de Bombeiros, mas toda a delegação maranhense, composta de 22 homens, eu creio que foi a experiência mais marcante de toda a carreira, né, haja vista a quantidade de pessoas humanas mortas no mesmo ambiente. Então o cansaço físico, né, a fadiga muscular, a capacidade técnica e também o abalo emocional, né, tudo isso, né, tinha que ser superado também. E vale ressaltar o trabalho aí dos voluntários, né, que o Brasil todo estava nessa ocorrência, tanto através das corporações do Brasil, né, Corpo de Bombeiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, próprio Minas Gerais, Goiás, né, tinha também os bombeiros voluntários e a população em geral, que apoiou o trabalho de uma forma tão magnífica que dava força para quem estava atuando na zona quente, né. É importante frisar que onde aconteceu o rompimento da barragem, né, era a denominada zona quente do acidente, onde tinha os rejeitos de minério, né, então tinha ambientes lá que estavam aí inundados até 20 metros de lama, então uma casa toda, às vezes refeitórios, né, também hotéis, tudo inundado pela lama e os corpos estavam lá, né, submersos. E a gente tinha que fazer a localização, o acesso e a extração desses corpos. Era o local onde tinha mais corpos, né? Exatamente. Era nessa área. Inclusive vocês tiveram uma participação fundamental. Destaques a nível nacional em todos os momentos. Nós tínhamos o registro do trabalho do Corpo de Bombeiros do Maranhão ao vivo. Enfim, Cabo Brenda, como é que foi essa experiência para você? Foi a primeira desse tipo? Quanto tempo você está na corporação? Então, eu já tenho 5 anos de corporação. Como o Major Patrício colocou anteriormente, para nós foi uma experiência única por 2 motivos, né? Primeiro, pela natureza da ocorrência, que até então aqui no Maranhão nós não tivemos, e pela magnitude, né? Infelizmente, né, muitas vidas foram perdidas. Bem colocou, foi um cenário bastante triste para nós, só que nós como os bombeiros profissionais, a gente tinha que naquele momento segurar as emoções, né, não se emocionar com as pessoas. Não é questão de ser frio, é questão de ser profissional mesmo. Porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente, pode perder o foco, né? Principalmente sim, na área que era tinha bastante risco para a gente. Desde os minérios que tinham ali, quanto a instabilidade do terreno. Tinham locais que a gente conseguia caminhar, mas tinham locais que a lama era muito molhada e a gente afundava na lama. Então a gente tinha que estar de olho na nossa segurança, na segurança do companheiro que estava do nosso lado também. A verdade é que quando vocês saíram daqui, foi no segundo dia, né, do episódio, do rompimento da barragem. Eu tenho certeza que quando vocês saíram, o objetivo maior era encontrar pessoas vivas. Sim. Mas já sabiam que a maioria tinha morrido e que o trabalho específico seria no resgate de corpos, né, comandante? Vocês conseguiram encontrar ainda alguém com vida, animais? Tinham muitos animais também espalhados pela região, enfim. Qual o balanço que dá para fazer do trabalho de vocês em relação ao resgate, seja de vítimas fatais, quanto de pessoas com vida, os próprios animais, cachorros, gatos, bois? É importante frisar, né, que quando o rompimento da barragem aconteceu, algumas pessoas conseguiram sobreviver. Correram para os pontos mais altos ali, né, do ambiente e conseguiram ficar com vida ainda, né? Então as aeronaves, que eram bastante,
em torno de 18 aeronaves empregadas em toda a operação, né? E aí foi uma força-tarefa da Força Aérea Brasileira com as corporações de todos os estados que enviaram também aeronaves para lá. E aí, até o terceiro dia, né, também estavam localizando pessoas com vida perdida na mata. Até o terceiro dia? Até o terceiro dia, né? E a operação tiveram algumas fases, porque a partir de 8 dias já, né, todos os corpos que estavam na superfície conseguiram ser localizados pelas equipes de intervenção, inclusive o Maranhão, né, ele tinha pessoas que estavam pela corporação e tinham pessoas que também estavam atuando pela Força Nacional de Segurança Pública, certo, que são 7 que ainda continuam realizando um trabalho de excelência lá. Então essas pessoas eram lançadas nas equipes de intervenção, né, na zona quente, com EPI, né, equipado para poder adentrar, e era uma segurança do comando da operação que só adentrava na área quente quem tinha a especialidade para tal. E vale frisar que o Maranhão é um estado campeão nessa especialização. Por quê? Né, porque por vários anos já encaminharam vários militares para fazer o curso de busca e resgate em estruturas colapsadas, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, quanto no Equador. Na cidade de Guayaquil, né, temos várias turmas de oficiais e praças também capacitadas nesse propósito. Então a força-tarefa foi utilizada pelo recurso que estava disponível e necessário para aquele momento. Então o pessoal respondeu muito bem, né, à emergência, conseguiram suportar a fadiga, o esforço físico, porque alguns eram colocados ali 13, 14 horas diárias, né, naquele ambiente desolador. E aí o treinamento é importante também, né, porque eram pessoas que estavam passando por esse período de capacitação, então conseguiram suportar o emprego dessas técnicas. E lá podemos também aprimorar algumas tecnologias novas, né, com a utilização de equipamentos aí a nível nacional, né, como a bomba de sucção também de água suja, que faz uma técnica lá de desmanche hidráulica, onde a gente podia tirar, principalmente o barro, a areia, né, daquele ambiente, e tirar os corpos assim e resgatar as pessoas. Uma das cenas mais marcantes de todo esse trabalho realizado lá de resgate do Corpo de Bombeiros é uma cena onde uma comandante de um helicóptero, acho que logo no começo, ela conseguiu resgatar 4 pessoas. Se eu não estiver enganado, 3 ou 4 pessoas que estavam, né, conseguiram ficar numa área um pouco mais alta. E a Brenda era a única mulher entre os 22 que saíram daqui do Maranhão. Como foi, né? Qual o olhar feminino no meio de tantos homens, né, podendo também colaborar com essa ação do Corpo de Bombeiros lá em Brumadinho? Então, fiquei primeiramente lisonjeada, né, pela indicação que eu tive. Assim como os militares que estavam lá, eu também passei por treinamento físico, treinamento psicológico, não foi aleatório, né, já havia treinando há algum tempo e fiquei muito honrada de estar lá porque eu pude desempenhar o meu papel lá, as mesmas funções, a gente estava submetido à mesma carga física, à mesma carga psicológica, né, e eu fico sempre feliz em estar representando o efetivo feminino, que às vezes a gente, né, por ser fisiologicamente mais frágil, né, às vezes é meio colocado algumas limitações, mas em compensação tem outras funções que vocês fazem bem melhor do que os homens, né? E é por isso que é importante ter uma mulher no trabalho para poder auxiliar e trabalhar de forma efetiva como a Brenda trabalhou, não é isso, Patrícia? Com certeza, né? O corpo feminino, ele complementa as ações. Então, em alguns ambientes, por exemplo, ela tinha mais facilidade em entrar, chegar, né, principalmente nos tapumes, que eram obstáculos para poder chegar até onde estavam os corpos, principalmente. Então, isso foi um trabalho de excelência. Tinha ela e tinha outros, né, do efetivo feminino de todo o Brasil. É uma ocorrência que o Brasil se uniu, né, por Brumadinho, tanto do ponto de vista das forças e agências de segurança pública, quanto do ponto de vista da população em geral, né? Vale frisar que os voluntários até montaram lavanderias, né, cartas que muitas das vezes nos deixavam, né, desmotivados pelo cansaço, e aí quando a gente voltava da zona quente, a população estava lá de braços abertos, né, batendo palma, aplaudindo e gerando principalmente esse incentivo para que nós continuássemos o nosso trabalho. Agora nós conversávamos antes de iniciar o programa Na Hora D em relação ao Maranhão. O senhor falava que aqui tem 5 barragens que podem proporcionar um risco parecido ou algum risco à população. Como é que o senhor classifica as barragens que temos aqui? Na verdade vai ser feito um levantamento e um estudo, né, para fazer esse aprimoramento aí dessa supervisão, tá? E aí esse também foi um dos álibis, né, para que fosse enviada uma equipe
para que tivesse essa vivência aí operacional e tanto também da gestão da ocorrência. Porque lá em Brumadinho, né, vale frisar que o Corpo de Bombeiros, ele coordenou o trabalho de diversas agências envolvidas. Então era um evento com uma magnitude, né? Então a vivência operacional, né, dos militares que foram enviados foi também no intuito de trazer, né, essa organização e essa coordenação dos trabalhos. Então com certeza vai ser realizado um levantamento, né, uma supervisão, uma coordenação, e também será elaborado um plano de emergência, né, para que a corporação possa ser empregada, né, em ocorrências dessa magnitude. A gente viu aí recente uma barragem em Pinheiro, que inclusive os bombeiros estão lá, né? O nosso comandante-geral, ele esteve presente junto com o subcomandante, que é o coronel Isaac, comandante adjunto, que é o coordenador executivo de proteção e defesa civil. Certo. Então a gente vê a importância, né, do emprego da corporação nessas ações emergenciais de socorro. Então lá em Brumadinho, né, tinha forças tanto a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e aí o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele esteve coordenando o trabalho como especialidade naquele incidente. Haja vista que essa não foi a primeira ocorrência dessa natureza, né? Então nos últimos 10 anos eles tiveram lá, né, 4 ocorrências com rompimento de barragem, e eles têm um curso inclusive específico, né, para essa expertise, para esse atendimento. Pois é, a barragem do Pericumã que precisa de um reparo urgente para que não necessite mais de paliativos, como foi feito agora. O cabo está funcionando, a barragem voltou a funcionar na sua normalidade, mas claro, ainda precisa de um trabalho a ser realizado. A equipe do Corpo de Bombeiros está lá, equipes também do governo federal já foram enviadas. E nós recebemos agora a informação da nossa equipe da TV Difusora de Pinheiro que o nível do rio Pericumã já baixou. Vários bairros que estavam alagados não estão mais e a situação voltou à normalidade. Eu vou aproveitar a presença do comandante Patrício, também da Cabo Brenda, aqui nos estúdios do Na Hora D, para mostrar o trabalho da Defesa Civil, que realizou uma vistoria na barragem do Rio Flores, lá em Joselândia, próximo a Pedreiras. A atenção é para que seja feita a manutenção regular na barragem, que não oferece riscos para as comunidades ribeirinhas, mas precisa, claro, de reparos. A reportagem é do Tony Maranhão. Joselândia, município este localizado a 276 quilômetros da capital maranhense. Aqui encontra-se a barragem do Rio Flores, um dos principais afluentes do rio Mearim, cuja sua vazão chega a 300 metros cúbicos por segundo, com capacidade para 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos d'água. A barragem do Flores chega a medir também cerca de 30 metros de altura. Iniciada sua construção em 1983, somente 5 anos após a barragem do Rio Flores foi concluída, ou seja, em 1987. Sua principal finalidade era conter as enchentes da bacia do Mearim, o aproveitamento de água para irrigação de lavouras, além da produção de energia elétrica. Mas, infelizmente, com o passar de todos esses anos, nos dias atuais, a barragem do Flores serve apenas como uma mera represa de água, o que espera que algo seja feito com urgência para que no futuro não venha causar danos maiores à população. É que após a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais este ano, toda a atenção foi redobrada à barragem do Flores, que mesmo não oferecendo nenhum tipo de risco, é importante que serviços de reparos sejam realizados constantemente. E mais uma vez, a equipe de Defesa Civil de Trizidela do Vale, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e engenheiro estiveram no local verificando a situação atual a pedido do prefeito Fred Maia, para que outro relatório seja feito e encaminhado às autoridades que estarão participando no próximo dia 23 deste mês de mais um diálogo, na qual a barragem será o tema central do encontro. Nós trouxemos engenheiro, nós temos um agente aqui da Defesa Civil, nós trouxemos mais o pessoal do Corpo de Bombeiro para fazer um levantamento minucioso para a gente relatar e levar para nossas autoridades, através dos nossos deputados federais, senadores, que aqui é uma obra federal. A barragem passou por uma reforma e hoje está em pleno funcionamento, né? Então toda a população pode ficar tranquila. Para a população aqui no momento não existe nenhum tipo de risco iminente, mas também elaborar um dossiê para a gente enviar para as autoridades competentes,
para que seja feito um monitoramento periódico da barragem e que exista um diálogo entre a empresa que faz o monitoramento e as prefeituras municipais e o governo do estado, para que a gente possa elaborar um plano de contingência para atender as cidades que possam ser afetadas com uma possível enchente. Perfeito, Tony Maia. Aliás, parabéns pela reportagem, pela edição, Tony Maia, que trouxe essa informação da barragem do Flores. Perfeito na colocação, porque não adianta agora que o prefeito de Pinheiro resolveu o problema lá da barragem do Pericumã e o prefeito que fica próximo da cidade da barragem do Flores, né, também está tentando resolver a situação, o pessoal lá de Trizidela do Vale e do entorno, buscando resolver esse problema, e aí a barragem volta a funcionar e o governo federal esquece. Não é bem assim, né? Infelizmente, os nossos senadores, né, já ouvi inclusive declarações do senador Everton, deputados federais também, eles irão cobrar para que o governo federal não esqueça, porque a barragem volta a funcionar e não vem equipe, não realiza o trabalho de recuperação. Em relação a essa barragem que nós mostramos, a do Flores, o prefeito Fred Maia, ele se reuniu com o vereador, o Corró, ele é presidente da Câmara, é o apelido dele, Corró, presidente da Câmara Municipal e outras autoridades para discutir a pauta que irá tratar da segurança na barragem do Rio Flores no dia 23. Como o Tony Flores falou na reportagem, esse assunto vai ser colocado em pauta no dia 23 e vai estar lá na Câmara de Vereadores do município de Pedreiras. É a cidade que tinha fugido aqui porque fica próximo também de Trizidela do Vale e envolve todos aqueles municípios que nós estamos acompanhando. E é isso que precisa ser feito. Comandante Patrício, qual a diferença da barragem de Brumadinho, que com rejeitos, o trabalho que era desenvolvido pela Vale e a barragem servia para a eliminação desses rejeitos, para essas barragens como a do Flores e do Pericumã? O risco é igual, a população em caso de rompimento da barragem pode ter consequências graves com vítimas, se esse trabalho não for realizado, enfim. Qual a diferença que dá para dizer, principalmente no que diz respeito ao trabalho do Corpo de Bombeiros? Notoriamente a barragem de rejeito para de água, né, ela tem uma densidade maior em decorrência dos minérios, né, e das substâncias químicas e ali estão expostas. Certo. Então, como é mais denso, é como se fosse uma lama. Então, logicamente, o efeito é mais devastador, até mais para resgate destruidor. de vítimas, tudo, né? Se torna até mais dificultoso também, porque a lama é pastosa, inclusive dificulta o deslocamento, né? A questão da retirada. A de água, ela também ocasiona um efeito, né, destruidor também, né? Só que os efeitos são mais suaves do que a de rejeito, com certeza. Né? Com certeza. Só que as duas, é importante frisar que é bom, né, fazer a questão da revisão periódica e a questão da supervisão. Inclusive lá em Brumadinho, né, do lado dessa barragem de rejeitos, lá tinha uma barragem também de água, que ela estava na iminência também de rompimento. Inclusive, algumas vezes as equipes trabalhando lá, né, foi dado sinal de alerta para o pessoal se evacuar do local de maneira rápida, né, e instantânea. E inclusive, né, não só essas barragens, mas em duas cidades próximas também, né, teve também um sinal de alerta onde algumas pessoas da comunidade foram retiradas, como o Barão de Cocais, como a de Pontandina também, que são cidades próximas, onde a Vale também explora a mineração, e aí foi dado esse alerta, né, e as famílias foram retiradas aí como forma de prevenção. Pois é, essas duas barragens, né, tem o nível da água. Se subir muito, a pessoa não conseguir ficar num lugar alto também acaba morrendo afogada do mesmo jeito. Lá em Brumadinho, como é uma operação complexa, tinha uma estação de meteorologia lá, né, para a questão de previsão de chuvas, isso dificultava os trabalhos também. E existia também uma estação de monitoramento constante, né, a cada 2 horas, né, essa estação de monitoramento da barragem, ela avisava o sinal para o comandante da operação, onde ele continuava mantendo as equipes em campo ou não. Então, algumas vezes a barragem chegava no nível ali, né, de segurança, onde tinha um trabalho confortável, e aí permanecia. Mas algumas vezes o alerta batia e o pessoal tinha que sair rapidamente para que não virasse outras vítimas lá. Eu queria pedir aqui para o Wellington, também para o Paulo Giovanni, que está no estúdio. Vamos bater palmas para vocês dois, em nome de todos os bombeiros do Brasil, não só do Maranhão. Merece mesmo, bom trabalho, parabéns, Patrício. Só quem estava lá sabe a importância do que vocês fizeram, a importância de um familiar que teve alguém que morreu soterrado, pelo menos aquele resgate do corpo para você dar um enterro digno para o parente. Enfim, o trabalho de vocês foi fantástico, parabéns, e que não precise mais desse tipo de tragédia o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas que em outras situações a gente possa sempre contar com vocês. Nós agradecemos a oportunidade, né, e ao mesmo tempo,
né, enfatizamos que a nossa corporação ela está pronta aí, né, para o emprego imediato, com equipes, né, que vão atuar e responder na capacidade técnica, inclusive com vários oficiais, praças também, né, com equilíbrio tanto técnico quanto emocional quanto físico, para que possam ser enviados, né, em outras missões, porque essa não foi a primeira, né? Inclusive teve um acidente no Equador que foi enviado uma equipe também, né, essa de Brumadinho. Então sempre que possível, né, e acontece um desastre dessa magnitude, né, o comando e o governo do estado, a Secretaria de Segurança, tem viabilizado o envio de homens para que possa auxiliar e adquirir essa experiência. Tá certo, obrigado, Brenda. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e boa sorte, que você continue crescendo na corporação. Obrigada. Ok? Obrigado ao Corpo de Bombeiros do Maranhão, que cedeu, né, e permitiu a vinda da Cabo Brenda e do Major Patrício Daniel aos estúdios do programa Na Hora D.